CRE abre espaço para a campanha Fevereiro Laranja, com apoio da Aspeb, e aqui comigo o doutor Darenberg Pereira, fisioterapeuta, que vai falar sobre a leucemia. Doutor, qual a importância da campanha Fevereiro Laranja e o que ela é? O Fevereiro Laranja, Edmilson, ele fala sobre a conscientização do transplante de medula óssea. É uma campanha que ocorre no Brasil todo, que foi criada pelo governo federal. Tem essa questão para beneficiar as pessoas que têm leucemia. Doutor, agora diga, quais os principais sinais de alerta que o paciente demonstra que o paciente tem? Edmilson, quando o paciente começa a apresentar alguns quadros, nós temos que ligar um alerta para os principais: fraqueza constante, pele amarelada, dores articulares, cansaço constante também é bem comum, né? Então, esses são os tópicos que as pessoas têm que ficar bem atentas. É uma doença, entre aspas, silenciosa, mas que tem que ser trabalhada de uma forma bem direcionada. Procurar um especialista para que ele detecte essa doença e possa fazer o tratamento adequado. Como funciona a doação de medula óssea no Brasil? A doença atinge tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino? Para você ser um doador é muito simples. Basta que você procure um hemocentro da sua cidade, que no nosso caso é o Hemopa. Lá você vai fazer uma triagem e eles vão retirar uma pequena dosagem do seu sangue para verificar as compatibilidades. Havendo compatibilidade de algum paciente, seja no Brasil ou mundo afora, porque essa rede ela é conectada com vários outros países, havendo a compatibilidade, você passa a ser um doador direto. Você volta ao hemocentro, eles entram em contato com você, faz uma triagem mais direcionada e aí, verificando esses 100% de compatibilidade, você passa a ser um doador direto. Ele se torna um doador direto. Quais as fases dessa doação e se ele tem que ficar internado ou é um procedimento simples, médico? Explica esse detalhe. Também é muito simples. Você não precisa ficar internado, tá? Quando existe a compatibilidade direta, o hemocentro entra em contato com você, ele chama você para um único dia para fazer a retirada daquele líquido, né? E aí, fazendo a retirada daquele líquido, você não precisa ficar internado, não precisa ficar numa maca hospitalar ou algo parecido. É um negócio muito simples, procedimento muito simples. Ele fez a retirada naquele momento, você vai depois para sua casa sem problema nenhum. Não tem nada que possa lhe prender a um hospital, a clínica ou ao hemocentro direto. Você perguntou ainda há pouco sobre a questão da possibilidade de homens e mulheres. O Instituto Nacional do Câncer, no INCA, que fica localizado no Rio de Janeiro, de 3 em 3 anos, eles fazem pesquisas sobre a questão da progressão dessas doenças. Então, nos homens, ela é mais comum. Vamos dizer que está em torno de 7 mil casos, de 3 em 3 anos, eles são detectados. Nas mulheres, em torno de 4.500 pessoas, 5.000 pessoas detectadas ano. Né? Mas, em relação à questão de sexualidade, ela acomete tanto homens quanto mulheres, numa proporção um pouco maior no sexo masculino. Voltando ao doador, anestesia local, anestesia geral, é como se fosse um procedimento dentário ou eu estou misturando as coisas? Anestesia local, né? Como é uma retirada da medula óssea, a agulha, por ela ser um pouco mais grossa, né? Então ela precisa chegar no ponto específico, que é no canal medular. Então, para isso, você toma uma anestesia local na sua coluna e, após o procedimento, você vai perceber que aquela anestesia ela ainda vai permanecer por 2, 3 horas às vezes, mas depois passa o efeito e a vida segue normalmente. Doutor, como é realizada a avaliação do paciente? Edmilson, aqui na Aspeb nós temos excelentes profissionais da área da saúde, principalmente os médicos, clínicos gerais, que eles fazem uma avaliação criteriosa. Normalmente é feita uma avaliação presencial com o paciente, posteriormente são solicitados exames, né, clínicos, para que haja uma detecção de alguns fatores. Por exemplo, se você percebe que o paciente ele apresenta-se anêmico ou tem algumas outras daquelas características faladas anteriormente, isso pode ser um indício de uma leucemia. Então, normalmente são feitas avaliações aqui na Aspeb, né, e posteriormente são indicados para fazer exames clínicos, né, em laboratórios. Posteriormente a esses exames, o paciente retorna e o médico vai explicar
cada situação para verificar se o paciente está suscetível ou ele já está com a doença instalada.